se deu a restrição da soberania no pós-guerra? Olha, assim, o problema, vamos dizer, prático em termos de existência da democracia é o seguinte, né? Se a gente for pensar a trajetória democrática, né, a gente vai perceber que a democracia é uma forma de governo muito recente, né? A democracia é uma forma de governo que começa realmente a ter influência na população, no imaginário político, no fim do século XVIII. Né? Até o fim do século XVIII, né, a maior parte dos países não eram democráticos e também a democracia não era considerada, vamos dizer, uma forma bem vista de governo. Né? Você vê um filósofo como Leibniz, né, ainda no século XVII, ele tem uma frase que expressa bem esse sentimento em relação à democracia, que ele vai dizer o seguinte: não existe nenhum príncipe que seja tão mau governante que seja pior viver sob a batuta dele do que viver numa democracia. Essa é uma frase do Leibniz, que é um filósofo importante, ainda no século XVII, que mostra o seguinte, né, os principais pensadores europeus não tinham simpatia pela democracia até pelo menos a metade do século XVIII. Mas isso vai mudar no século XVIII, mas mesmo assim, os países que vão ser de fato democráticos são poucos países, né? Vai ser a Inglaterra e a França, mais ininterruptamente a Inglaterra do que a França, pensando em termos de Europa, e os Estados Unidos nas Américas, né? Quando vem o período de entreguerras, acaba que ele gera uma disputa em torno da questão da democracia, né? O que o período de entreguerras gera para a Europa é a ideia de que a democracia é uma forma possível de organização dos governos e que ela está em disputa, e essa disputa gera as guerras mundiais, entre outras coisas. Né? Quando chega no pós-guerra, o pós-guerra é o momento no qual a democracia vai passar a ser parte do novo consenso europeu. Né? Então, os países que são derrotados na Segunda Guerra Mundial tornam-se democráticos. O Japão, né, tem uma reorganização do sistema político, ele vai também adotar a forma democrática. Então, esse é o primeiro momento em que a gente tem alguma coisa chamada uma onda de democratização, e o que essa onda de democratização vai implicar é que a Europa, pelo menos a Europa Ocidental como um todo, e a América do Norte e o Japão vão se tornar países democráticos. Mas eles vão se tornar países democráticos dentro de uma concepção, vamos dizer, restrita da democracia. Né? Portanto, o dilema do período pós-guerra é: a democracia se consolida como a principal ou praticamente a única forma de governo nos países ocidentais. As exceções são a Espanha, Portugal e a Grécia, né, se tratando de Europa. Né? Por outro lado, a democracia que se consolida é aquilo que a gente chama de uma democracia de baixa intensidade. Né? O que significa democracia de baixa intensidade? A democracia existe, mas o povo é soberano para constituir governos. Não existem grandes processos participativos. Né? Se a gente pensar a Alemanha, se a gente pensar a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, no começo dos anos 50, até metade dos anos 60, esse é o momento de uma consolidação de uma democracia de baixa intensidade em todos os países da Europa e da América do Norte. Talvez uma pequena exceção, nesse caso, seja a Itália, né? Mais pela instabilidade da democracia do que por uma concepção alternativa. E aí, nessa consolidação, a gente vê uma enorme restrição da ideia de democracia. Agora, o que acontece? Né? Essa democracia, vamos dizer, elitista, de baixa intensidade, pluralista, né? Que pensa unicamente no jogo de interesses entre os diferentes grupos políticos, né? Essa democracia de baixa intensidade, ela entra em crise em meados dos anos 60. Já é uma crise da representação, né? É uma crise da representação que antecipa alguns dos dilemas de hoje, né? Porque o que causa essa crise da representação, né? Por um lado, a população dos países ocidentais, já nesse período dos anos 60, e mais recentemente o resto da população mundial, aumenta muito o nível de informação dela, né? Então as pessoas sabem muito mais coisas sobre o sistema político. Você pensa que o sistema representativo, no momento em que ele surge na Inglaterra, em torno de 15% da população inglesa é alfabetizada, e uma pessoa que vivesse a 100 quilômetros de Londres podia levar algumas semanas para saber de alguma coisa que aconteceu
no parlamento inglês, né? Então, dentro desse, vamos dizer, desse contexto, dessa configuração, a representação significava uma coisa, né? O que vai acontecer no período pós-guerra, né? Vem a televisão, vem primeiro o rádio, já um pouco antes da guerra, depois vem a televisão, depois vem outros meios de comunicação, o telefone. Isso aumenta demais a quantidade de informação acessível ao indivíduo, que por um lado, então, passa a saber muito mais coisa sobre o que os seus representantes fazem, né? Isso não é necessariamente bom, né? Porque na medida que a gente sabe mais coisas que os nossos representantes fazem, né? A gente também tem a capacidade de desenvolver uma crítica muito maior a eles, né? A imagem do poder, vamos dizer, ela começa a virar uma imagem muito mais fissurada, né? O poder político que se apresentava no fim do século XIX, começo do século XX, né? Era um poder muito construído, né? E essa imagem era muito fixa na população. Você vê, por exemplo, o caso do presidente Roosevelt, né, dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele era paralítico, né? Mas nunca apareceu uma fotografia dele numa cadeira de rodas na imprensa americana. Então ninguém tinha ideia, isso já se dizia que era porque os Estados Unidos estavam em guerra, precisavam de um presidente forte, mas mostra também o nível, vamos dizer, de manipulação da informação que o poder podia executar para se apresentar frente à população. Tudo isso, vamos dizer, entra em crise nesse período pós-guerra que eu estou descrevendo, né? Então, o primeiro motivo pelo qual isso entra em crise é, de fato, a aceleração do fluxo de informações, mas tem uma série de outras coisas, né? Por exemplo, grupos de interesse, grupos da sociedade civil, novos movimentos sociais, movimento de direitos civis nos Estados Unidos, movimento ambientalista, um pouco depois na Europa, tudo isso, vamos dizer, cria o caldo de cultura para uma cidadania muito mais ativa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? E quando a cidadania começa a ser ativa, ela quer ter, vamos dizer, os seus locais de inserção no interior do processo de formação da opinião. E ela acha que esse processo de formação da opinião não é unicamente vamos dizer, o período eleitoral ou o dia da eleição, né? E vamos dizer, isso aí começa a criar uma tensão, né? Essa é a tensão, vamos dizer, da democracia no pós-guerra, que vai fazer com que surjam as novas formas de participação. Novos atores sociais, novos movimentos sociais, novas formas de organização, muito mais associações da sociedade civil, isso é importante, né? Isso que hoje nós chamamos de sociedade civil, organizações não governamentais, isso começa a surgir nesse período, né? E aí começam a haver um conjunto de organizações que passam a ter muito mais influência sobre a cidadania, mas também sobre o sistema político. Então eu diria, a democracia se consolida no período pós-guerra, mas a democracia que se consolida no período pós-guerra é uma democracia de baixa intensidade. O que vai acontecer a partir dos anos 70? Uma redefinição da relação entre representação e participação, junto com uma extensão da democracia para os países do Sul. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito.